Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudo de e-mail. Essa discussão que teremos aqui, ela vai servir primeiro para que você faça um bom estudo de e-mail quando nós formos a nossa aula passeio lá na Faculdade de Educação da USP. Segundo, ela também vai servir para a sua formação individual. Bem, para começar, eu convido a você a dar uma olhadinha nessas imagens. Aí nós temos a imagem 1, imagem 2, imagem 3, 4 e 5. Quero fazer algumas perguntas para você. Primeiro, você já viu essas imagens impressas em alguma revista, em algum site ou mesmo num jornal? Segunda coisa, você já passou na frente desses locais? Terceira coisa, você já entrou em algum local desses aí? Se você ficou curioso para saber quais são esses locais, fique até o final que eu vou apresentar para vocês o nome de cada um deles e mais ou menos onde é que é a direção e como é que faz para entrar lá, tá bem? Ao final desse vídeo, não perca, vou revelar aí se você acertou ou não. Então, se você quiser, pode até anotar as suas respostas para não esquecer. Mas então, eu quero aproveitar e perguntar assim para você. Se você foi até esses locais, você entrou, você foi acompanhado de quem? Da sua família? Foram seus pais ou seus tios que o levaram até esse local ou esses locais? Ou você foi pela escola? Por que essas questões são tão importantes? Então agora eu vou explicar para você um conceito que é um conceito sociológico criado por Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu foi um sociólogo, professor francês que viveu entre 1930 e o início dos anos 2000 e que ele, com o passar do tempo, desenvolveu essa teoria que se chama a teoria do capital cultural. E o que é isso? Bom, capital você já sabe que implica em acúmulo de alguma coisa. No caso, capital pode ser dinheiro, né? Então acúmulo do dinheiro. Mas no caso, o sociólogo estava falando sobre capital cultural. Normalmente é o capital cultural que implica no fracasso ou no sucesso escolar das classes mais abastadas e a diferença entre as classes mais abastadas e as classes sociais mais necessitadas. Dessa forma, sabendo de tudo isso, se você foi com a sua família até um museu, a um teatro ou algum outro, você certamente está naquilo que ele chama de estado incorporado do capital cultural. Ou seja, é quando a família leva essa criança a determinados locais, ela se apropria daquele conhecimento, daquela linguagem interdisciplinar e etc. Quando você não tem acesso ao capital incorporado, que é o capital que envolve a família, então você, na verdade, vai ter uma diferença entre outros estudantes que tiveram acesso àquele ambiente antes de você. A própria frequência, permanência na escola, ela já é um diferencial entre pobres e ricos. As pessoas mais abastadas costumam ter aí uma frequência muito maior aos bancos das escolas e posteriormente da universidade. Agora, é possível, não é? E o Bourdieu fala sobre isso, é possível superar um pouco essas diferenças quando a escola faz esse papel. Quando a escola, e inclusive não é só possível, como também é uma obrigação, segundo o autor, é uma obrigação que a escola promova para esses alunos e para todos os outros um acesso maior aos espaços de aprender da cidade como um todo. Para promover na criança, tanto a que tem um pouco mais de condição e que tem capital cultural incorporado pela sua família, quanto aquelas que estão desprovidas desse capital, é importante que a escola oportunize a todas elas o acesso a esses locais de aprender. Por isso que é tão importante pensarmos em estudos de meio, em excursões, as famosas excursões escolares. Elas estão muito interligadas com uma construção de conhecimento, com uma apropriação, uma noção de pertencimento da cidade em que ele vive. Bem,
Agora que eu expliquei sucintamente essa metáfora que o Pierre Bourdieu criou para explicar um pouquinho sobre a diferença entre o desempenho das classes mais abastadas para as classes mais necessitadas, o desempenho escolar, é bom que você saiba também que é possível sim que a escola consiga fazer uma superação. É difícil, não é? Porque em muitos momentos nós acabamos por impor apenas a cultura das classes dominantes. Porém, é extremamente importante e democrático que os nossos estudantes tenham o direito e gozem desse direito de ir e vir e de se apropriar desses ambientes da cidade. Dessa maneira é que se justificam os estudos de meio. E o que são esses estudos de meio? Para falar sobre eles, talvez seja importante voltar agora para o pós-Primeira Guerra Mundial. Havia na França um homem chamado Célestin Freinet, que foi um combatente da Primeira Guerra, saiu ferido dela, teve um problema, uma lesão nos pulmões, que não permitiam que ele falasse muito. Ao se tornar professor na cidadezinha em que ele nasceu, cresceu, e resolveu desenvolver um método que era um pouco diferente do convencional, a dar um pouco mais de autonomia para os seus alunos, autonomia de pensamento e de ações dentro da sala de aula e também, por que não, fora da sala de aula, com as aulas passeio, ou seja, eram aulas especiais dadas em meio à natureza para que os alunos tirassem dela lições que seriam lições compartilhadas de novo dentro da sala de aula. Então os alunos iam para fora da sala de aula, acompanhados pelo professor, faziam coletas de materiais, registravam essas coletas nos seus cadernos, que eram chamados cadernos de campo, e a partir daí, ao voltarem para a sala de aula, eles tinham um compartilhamento dessas lições que eles aprenderam com a natureza. Essa é uma maneira que contraria tudo o que havia na época de até mais moderno sobre a educação. Porque achava-se que a educação era apenas pelo contemplar e pelo repetir, que os espaços confinados eram os ideais para fazer a reprodução daquela sociedade e também dos conhecimentos adquiridos de uma geração para outra geração. Dessa maneira, o Célestin Freinet foi, na verdade, um grande transgressor da norma vigente. E com essa transgressão, ele acabou sendo preso por subversão. A sua própria escola foi fechada na época do nazismo, justamente por essa prática que ele tinha de fazer as pessoas pensarem por si mesmas. O que, lógico, para um sistema ditatorial nunca é favorável. Por que tudo isso é tão relevante quando falamos de estudo de meio? Às vezes, em uma excursão escolar, a criança passa a conhecer um universo que nunca tinha sido apresentado a ela. E esse universo que essa criança conhece pode fazer parte de um sonho, fazer parte de uma visão de mundo. Embora a nossa capital, São Paulo, seja assim tão aberta e cheia de espaços de aprender, de espaços diferenciados, culturais, alguns até com uma liberdade, um acesso gratuito, por que que ainda assim grande parte dos alunos da escola pública não tem acesso a esses espaços? Por uma questão de hábito, por uma questão de que suas famílias não têm o costume de ir até esses locais, de explorar essas possibilidades. Essas crianças, inclusive, ao observarem o ambiente, que pode ser desde o entorno da escola, a sua vizinhança, até um outro local que ela vá visitar, vai se tornar para esse estudante um laboratório social, que é um espaço de observar, de perguntar, de aprender e de levar para o ambiente em que essa pessoa vive um vislumbre daquela realidade. Oportuniza também o diálogo entre o saber real e o saber transmitido na escola. É por isso que, para fazer um bom estudo de meio, há necessidade
de você organizar o antes, o durante e o depois, deixando claros cada passo desse processo para o seu aluno. E os processos vão da organização, do agendamento, da análise do local, da adequação do local com o conteúdo que você está trabalhando em sala de aula, da orientação do aluno com relação à vestimenta, com relação ao transporte, com relação ao horário, uma autorização para os seus pais tomarem ciência, ao mesmo tempo em que você vai orientar esse aluno o que ele vai ver nesse ambiente, como ele deve se comportar nesse local e, após todo esse processo, o durante, que é a observação não participante, que é a entrevista, a fotografia, o registro de alguma maneira, e o depois, que é o socializar as informações obtidas in loco, no campo de pesquisa. Essa prática, inclusive, atua positivamente na valorização do patrimônio da sua cidade, bem como também na compreensão e no respeito às diferenças. E essa atitude vai fazer com que o estudante sinta vontade de voltar outras vezes a este local e até influenciar a sua família a fazer o mesmo. Segundo Circe Bittencourt, há 3 objetivos importantes a serem considerados quando se faz um estudo de meio, quando se faz uma visita técnica. O primeiro objetivo é um aprofundamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O segundo objetivo é a própria socialização dos alunos. E o terceiro é a formação intelectual do indivíduo. Porque você ensina muito mais do que apenas os conteúdos quando você sai da sala de aula. Então, para concluir esse vídeo, eu quero deixar para vocês aí algumas dicas para que você se dê bem nessa visita técnica que faremos a seguir. Primeira coisa, vá preparado. É importante você se informar do local para onde você está indo. No caso, você está indo para a biblioteca da Faculdade de Educação da USP. Procure saber um pouquinho sobre a sua origem, sobre a sua história, sobre as pessoas que frequentam esse local e etc. Segunda coisa, eu vou entregar para vocês um roteiro de observação direcionado. Para cada grupo, o roteiro será diferente. E tenha em mente os objetivos voltados para o seu grupo. Não esqueça de observar o geral. Isso é extremamente importante para o seu enriquecimento cultural. Mas, ao mesmo tempo, leve em consideração o roteiro de visitação que você irá receber. Outro ponto, faça uma pesquisa detalhada. Faça também, ao final, uma descrição de cada etapa do trabalho. E nós vamos fazer, ao final de tudo, um pôster científico para cada grupo, contendo fotos e aspectos importantes sobre a sua temática. Respeite o seu tema, porque cada grupo terá um tema diferente. Nós vamos fazer uma bela apresentação na Semana da Pedagogia. E eu vou dar todas as orientações, inclusive o modelo, para que vocês sigam direitinho para confeccionar um belo pôster acadêmico e fazer uma boa exposição. Agora, você quer saber o resultado daquele primeiro teste que eu fiz lá no início, das imagens? Então vamos aí. Bom, a primeira imagem é muito fácil, acho que tem até o nome na frente. É a Pinacoteca de São Paulo. Ela está localizada próximo à Estação da Luz. É um espaço inteiramente voltado à exposição de arte, sejam elas artes plásticas ou esculturas. Também existem algumas instalações artísticas nesse local e atrás da Pinacoteca um belo e lindo jardim com algumas esculturas também, algumas obras de arte também, que é o Jardim da Luz. A segunda é o Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. Esse espaço fica no bairro do Ipiranga e ele lamentavelmente está fechado. O jardim está aberto, você tem a oportunidade
de conhecer esse belo jardim muito bem cuidado, muito bonito, né? Infelizmente, o museu ainda está fechado, está em obras. Ao que parece, ainda tem muita coisa pela frente, porque é uma obra estrutural, havia risco de desmoronamento, inclusive. Mas é um espaço excelente para ir com a família num domingo, vale a pena conhecer esse local lindo. A terceira imagem era o Teatro Municipal, esse local apaixonante, de uma arquitetura incrível. Nesse espaço belíssimo são apresentadas óperas, concertos, né? Concertos de câmara, concertos de orquestras, corais, etc. Vale a pena conferir, fica bem no centro da cidade, no Viaduto do Chá. A próxima imagem que você viu lá, Praça da Sé, a Igreja da Sé. Essa igreja em estilo neogótico, muito bonita também, e é aberta ao público. Fica na Praça da Sé. O último espaço é o Mosteiro de São Bento. Esse local é incrível. Aos domingos é possível que você, chegando cedinho, consiga escutar os monges fazendo ali uma missa com canto gregoriano. No fim das contas, você pode depois atravessar a rua e tomar um cafezinho numa cafeteria super tradicional que tem ali. Vale a pena. Mas o próprio mosteiro também tem uma padaria muito bonita com produtos artesanais de ótima qualidade. Confira, leve a sua família para conhecer esses locais. Não esqueça, você é o cidadão. Você pode se apropriar da sua cidade. Espero que vocês aproveitem bastante as informações desse vídeo, que procurem saber um pouco mais sobre Capital Cultural do Pierre Bourdieu, também sobre as aulas passeio e outras metodologias de ensino de Celestin Freinet. E eu desejo a você um grande sucesso e aquele abraço. Tchau!